Graças e paz, queridos. Mais uma vez aí com vocês compartilhando um pouco da palavra de Deus, onde nesse momento, né, temos o nosso tema Fala aí, pastor, e o tema esse vai ser a saúde do tempo. Então, para dar início aí, eu queria que vocês abrissem lá sua Bíblia em 3 João, o versículo 1 e o 2, 3 João, versículo 1 e o 2. Então, vai lá no final da tua Bíblia. Que diz assim: ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço-vos voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Repetindo, ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, nesse texto, nós vemos algumas coisas muito interessantes e uma dessas vai falar um pouco sobre a saúde. Então, que saúde é essa? Vai falar sobre a sua própria saúde, né? A saúde do amado, né, presbítero Gaio. E o interessante é que eu queria destacar algumas coisas para nós. Então, com esse tema aí, né, fala aí, pastor. Desde já quero convidar você para neste domingo participar lá do nosso vídeo, onde iremos estar abordando aí sobre a desintoxicação da alma, né? Então, algo muito interessante é que a gente vai aprender nesses dias é que o Senhor também tem muito cuidado com as nossas emoções, né? Com o nosso corpo em si, não só também com a purificação do nosso espírito, vamos assim dizer, em viver uma vida santa, né? Que agrade ao Senhor também. Porque quando lemos um texto desse, a gente precisa entender que a saúde do corpo, ela também é tão importante quanto a nossa santidade, pois os planos de Deus, ele tem sido muitas vezes frustrados e abortados muitas vezes para a nossa vida, justamente pela falta de saúde do povo de Deus, vamos assim dizer. Vamos entender, imagine uma pessoa que poderia viver plenamente a sua velhice com saúde, dando frutos, frutificando muito bem fisicamente falando, mas muitas vezes por conta de uma vida que a gente vive desregrada, né, estragando, vamos assim dizer, a nossa saúde, esses planos são abortados e não são muitos os casos de grandes homens e mulheres de Deus que quando chegam a uma certa idade, 30, 35, isso varia muito de pessoa para pessoa, a gente vê pessoas muitas vezes já cansadas, cheias de problema físico, cheias de problema muitas vezes que vem para paralisar, e muitas vezes isso aí se dá justamente pela falta de saúde. E quando eu fico pensando um pouco sobre isso, muitas vezes a gente tem que ser sincero que nem tudo que vem no nosso corpo, na nossa saúde, é algo que vem da parte do inimigo. Não, muitas vezes são só consequências de uma vida que a gente leva, muitas vezes desregrada, né? Não dorme bem, consequentemente, muitas vezes a gente não come bem e vai engordando e vai gerando muitos outros problemas de saúde. E muitas vezes a gente, quando chega à velhice, né, o corpo cobra e a gente muitas vezes fica fazendo as nossas petições a Deus e muitas vezes acusando o inimigo de algo que tem vindo sobre a nossa saúde física. E a gente é interessante com relação a como a gente consegue espiritualizar algumas coisas que é meramente a gente fazer uma reeducação, vamos assim dizer, alimentar, procurar fazer um esporte, algum exercício físico de alguma forma, e isso vai gerando em nós também uma certa saúde. Então, isso tem que ser levado em consideração também pelo povo de Deus, e eu fico muito feliz porque com o passar dos anos, eu me lembro de uma época que alguns viviam que as pessoas cuidarem da sua saúde, vamos assim dizer, era tido como vaidade. Então isso muitas vezes se dava por falta de conhecimento das pessoas. E o interessante é que as pessoas não cuidavam da sua saúde por conta de que acreditavam ser vaidade. Então hoje em dia a gente vê que cada vez mais, inclusive até em púlpitos tem sido ensinados ao povo de Deus que
tem sim que cuidar da sua saúde, que faz parte também da sua vida de dedicação a Deus. Então eu fico muito feliz por isso. Então esse vídeo ele vai ter esse teor de levar a gente também a entender que a saúde do templo, que templo? O templo físico que a gente vai lá e congrega e adora a Deus, não. A nossa própria vida em si como um templo também importa para Deus, para que os planos de Deus não sejam abortados em nossas vidas, justamente por falta de saúde na nossa vida. Lá em 1 Coríntios, eu queria que você abrisse lá 1 Coríntios 6:19, você vai ver que acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes por parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Quando a gente lê esse versículo, muitas vezes a gente leva só para a parte espiritual em si da coisa, no que diz respeito à vida de pecado, à prática do pecado, e que isso vai destruindo o nosso corpo, né, a nossa comunhão com Deus. Então, assim, também é isso que está sendo dito aqui. A bem da verdade, Paulo está falando sobre a sensualidade que é condenada e tal. Os irmãos conhecem muito bem isso aqui. Mas se nós abrirmos um pouco mais o leque e entendermos que tudo aquilo também que de certa forma destrói a saúde do nosso corpo também não agrada a Deus. Então, a gente quando começa a abrir a nossa mente para isso, a gente entendendo que somos templos para o Espírito Santo de Deus, também iremos começar a cuidar da nossa saúde também. Eu digo isso porque muitas vezes quando a gente começa a abrir os nossos olhos para alguns aspectos, nossa, a situação já está muito ruim. É quando a diabetes já está instalada, é quando a pressão alta já vem. Aí a gente começa a justificar, eu sou assim porque a minha família, sabe, já é herança genética, e a gente tem sempre um discurso, sempre deixa para amanhã alguns cuidados, e muitas vezes quando a gente abre os olhos, já está muito reversível o quadro e infelizmente vai ter que viver a vida paralisada, muitas vezes presa a remédios, presa a tantas outras coisas e não vai avançar da forma que Deus espera que a gente avance, justamente pelo fato de não estar levando em consideração também a saúde do corpo. Então, lá em Efésios 5:29, e com isso a gente já vai caminhando para o fim lá, Efésios 5:29, você vai ver que porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Isso é a parte A do versículo 29. Ninguém, porém, odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A gente tem entendido muitas vezes errado que cuidar da carne, não, irmão, a carne a gente tem que matar, sabe? A carne tem que morrer, a carne tem que morrer. Não, isso está falando no que diz respeito aos aspectos espirituais com relação ao pecado, mas temos que nos cuidar sim. Sabe, temos que procurar um médico, temos que procurar uma nutricionista muitas vezes. Eu gosto de dizer que a gente muitas vezes precisa levar um choque de realidade de algumas coisas na vida para que o Senhor abra os nossos olhos e a gente entenda o que a Bíblia quer dizer, que o Senhor também está preocupado sim com a nossa saúde física também, sabe? Não queremos aqui defender que se alimentar mal e não praticar exercício é pecado, se bem que até poderíamos defender isso biblicamente, mas fica o conselho que possamos cuidar melhor do nosso tempo. Eu acho interessante, algumas pessoas algumas vezes criticam aqueles que fumam, porque fumar não é algo para um crente, porque fumar destrói a saúde, e a gente vê muitas vezes que a gente defende essas coisas. E por que não dizer também que aquilo que a gente se alimenta e que prejudica a nossa saúde também, de certa forma, não seria algo que não agrada ao Senhor? Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque muitas vezes a gente come sim algumas coisas que não vai fazer bem para a nossa saúde, e que tem muitas vezes um hábito de vida sedentário que vai gerar um mal para a nossa saúde. Eu não estou dizendo aqui que isso vai determinar a nossa salvação, vamos assim dizer. Eu não estou falando nisso. O que eu estou dizendo é que se a gente cuidar da nossa saúde, a gente vai ver que os planos de Deus
serão estabelecidos em nossa vida e a gente bem para viver justamente esses planos. Então, queridos, que a gente venha entender a importância da saúde do templo, não só espiritualmente, mas também fisicamente desse templo. Então, se você, assim como eu, viveu uma vida onde comia de tudo, onde não fazia nada de praticava algum esporte, procura fazer alguma coisa que vá agradar, procura cuidar da tua saúde e aos poucos você vai começar a viver um estilo de vida que você vai ver o quão possível você era e vai chegar esse sentimento que muitas vezes eu cheguei de que, cara, porque eu não abri os olhos há mais tempo. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Não me guio pelo que vejo, mas eu sigo. Então, nós, como homens e mulheres de Deus, temos que cuidar sim da nossa saúde espiritual, mas não podemos negligenciar também a nossa saúde física, porque ela também importa para Deus. E o que Deus quer te proporcionar é uma vida plena em todos os sentidos, uma vida plena no corpo, uma vida plena na alma, uma vida plena no espírito. Então, se você conhece uma pessoa que está aí sedentária, manda esse vídeo para ele, porque não é pecado o crente cuidar do seu corpo, não é pecado o crente procurar um salão de beleza, cuidar da sua aparência, sabe? Não é pecado essas coisas. E repito, eu louvo a Deus que as pessoas estão abrindo os olhos para isso e tem cada vez mais cuidado de si, cuidado da sua saúde e não tem muitas vezes levado para a espiritualização da coisa de tal forma que a gente se negligencie muitas vezes, pois precisamos entender que a Bíblia, assim como diz que amarás ao próximo como a ti mesmo, eu tenho que me amar. Eu só vou amar o próximo quando primeiramente eu me amar. E como a gente leu aqui, quem ama vai cuidar do seu corpo, vai alimentá-lo bem, vai gerenciá-lo bem. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Então, compartilhe esse vídeo e que o Espírito Santo de Deus, que Ele é o nosso amigo, Ele vem estar sempre te orientando e te guiando no caminho onde que você deva andar. Então, graça e paz, queridos, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.